A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, e os que estão compartilhando e estão comentando esse trabalho, esse projeto, que estão envolvidos nesse projeto, confrontando os pecados. Lembre-se que no céu não entra pecado. Amém? Então hoje quero agradecer vocês, porque vocês já estão se inscrevendo, estão compartilhando, estão indicando outros. E falta pouco para completar os 50 inscritos, para mim começar a gravar ao vivo. Aí nós podemos conversar melhor. Amém? E eu agradeço vocês e aguardo a recompensa de Deus, porque eu não posso recompensar vocês, mas Deus pode. E Deus vai. Amém? Então, ficam com vocês essa mensagem, esse agradecimento, essa fé, a vontade e a determinação de fazer parte desse projeto. Agradeço a todos e que Deus abençoe a todos. Porque hoje, irmãos, a mensagem que eu tenho, olha, eu mesmo fiquei assustado, fiquei mesmo assim, sabe, não imaginava de chegar ao ponto de eu ser comunicado pelo Jesus, pelo Espírito Santo, pelos anjos, do que ele está sentindo, está vendo e está entristecido, está contrariado com a igreja que está sendo conduzida, conforme está sendo conduzida as igrejas. Como estão se comportando. E hoje veio, irmãos, essa mensagem, era 3 horas da manhã, não era nem 3 horas da manhã. Eu coloco o relógio para despertar 3 horas da manhã. Quando foi 5 horas da manhã, 5 para as 3, eu acordei. Já acordei, já me falando comigo essa mensagem. E vocês prestem bem atenção, irmãos, porque nós, os escolhidos de Deus e chamados por Deus e povo de Deus, somos responsáveis pela situação que as igrejas estão sendo conduzidas, como estão indo. Porque pastores estão deixando o mundanismo entrar na igreja, tomando conta, invadindo, rejeitando Jesus, o Espírito Santo e os anjos e fazendo segundo o que quer. Eu vou repetir mais uma vez. Quem está na lei vai morrer, vai ser julgado pela lei, no pecado. Agora, quem está na graça, está debaixo da graça, esse vai receber, vai herdar o reino dos céus. Viver, andar, praticar, crer, ter fé e viver na graça, não é para todos, irmão. Não é para todos. Porque muitos dos chamados não conseguem ser escolhidos, não vão ser escolhidos. Vocês vejam que não é para qualquer um, não. É só para quem é homem de caráter, de dignidade, e ele tem responsabilidade de olhar lá para o céu, não para a terra, não para o mundo. Então vamos ver uma mensagem. Eu escrevi aqui, era 4 e pouco da manhã, e eu estava escrevendo, esperando ele, porque ele ia falando para mim, eu ia escrevendo. Então, eu vou passar para vocês aqui, irmão, para vocês verem que entrar no reino dos céus, a salvação não é para todos, não é para qualquer um. É só mesmo para aqueles que for determinado, ter fé, coragem, determinação, crendo que Jesus é o Filho de Deus e é o Salvador. Vejam bem aqui, irmão. Eu comecei aqui. Meus queridos ouvintes e seguidores, esta mensagem veio a mim hoje, às 03 horas, com a voz e tom corretivo, afirmando o que Paulo deixou escrito aos Coríntios, que eu vou ler daqui a um pouco, e a nós. Que todo aquele que sobe num altar
e conta a história de um personagem que não seja Jesus, está roubando a glória de Jesus, idolatrando mortos que não houve, que não existe mais, tirando a glória de Jesus, que vive eternamente, jogando ao vento, porque ela não vai para lugar nenhum. Se tirar a glória de Jesus e jogar para o morto, ela não tem mais como. É a mesma coisa que você pedir as coisas ou falar com estátua, com imagem. É a mesma coisa. Toda vez que você ir lá e exalta Davi, e glorifica Davi, Jeremias e coisas, que elas eram da lei, não é da graça. Se vocês querem ficar de mal comigo, não fiquem de mal comigo. Vão atrás de Paulo, ele que escreveu e ele que ensinou. E está vendo aqui, entenderam? Jogando ao vento. Porque mortos e imagem não fazem efeito. E somente exaltam a si mesmo. E todos os que ouvem, estando mortos espiritualmente, inúteis para si e para os outros, porque não tem o autor da vida eterna, ausente do Espírito Santo, rejeitando a essência espiritual e seguindo o mundanismo. Foi que veio hoje, amigo. Porque quem constituiu a igreja foi Jesus, para ensinar e guiar o seu povo. E olha para onde que está indo as igrejas, que se ainda se denomina igreja, ainda não caíram na realidade, que não são mais igrejas de Jesus. Entenderam? Esquecendo e ignorando João 14:6. O que Jesus disse lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que vocês estão glorificando Davi, Isaías, Jeremias e outras coisas? E essa pergunta fica com vocês. Por que ainda vocês estão avisando que esses não fazem parte do corpo de Cristo? Quem está no mundanismo não faz parte do corpo de Cristo. Quem abandonou, quem prega a antiga aliança, não faz parte do corpo de Cristo, porque ainda estão na lei, não na graça. Olha só o que veio a palavra. Esses tipos de pessoas que ficam na lei, que estão na lei, vivendo na lei, são nuvens sem água, levada pelo vento, dissipando como fumaça. Porque a verdadeira igreja de Jesus, hoje, se transformou em banco financeiro e passarela, é banco financeiro, e os altares, palco para show gospel. E os altares também passaram a ser passarela para desfile de modas do mundo. Para modas de Satanás. Porque Satanás é o maior estilista. Entenderam? Por isso que está escrito aqui, ó. As igrejas de Jesus, que era para ser de Jesus, hoje é banco financeiro. E os altares palco para show gospel. E passarela para desfile das modas de Satanás. Por que está falando isso, moda? Eu não entendo. Aí fiquei até às 5 horas ali, sabe, meditando, porque falando isso aqui, passarela, palco, altar não é mais altar, é palco de show gospel, e passarela. Por quê? Porque lá os pastores
as missionárias, as mulheres de pastores estão desfilando as modas do mundo, as modas de Satanás. Daí que veio a resposta para mim que eu não tinha entendido na hora. Os pastores agora estão desfilando moda, porque não estão mais de terno e gravata. Vão de bermuda, chinelão, muitos, camiseta, cabelo tombado para um lado, outros cheios de tatuagem. Entende? As madamas de salto alto, vestido colado no corpo, outras para cima do joelho, tudo fantasiada, morena, tudo descoloriu o cabelo, ficou loira. Loira pintou o cabelo de preto, de azul, de vermelho, de amarelo. Isso é tudo invenção de Satanás, não é de Deus. Agora vamos aqui, irmãos, como eu falei para vocês, não briguem comigo. Eu só estou passando para vocês o que está escrito. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, ele diz assim, ó. No verso 4 diz, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Ô Jesus do céu! Vocês, olha só, o qual nos fez, ou nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra. Olha só, irmão. Ele, Jesus, nos capacitou para ser ministro da nova aliança. Ele não está falando aqui da velha. Entendeu, meus amados irmãos? Então vão atrás de Paulo. Vocês que estão em cima de altares com Bíblia debaixo do braço, tem uma brincadeira que fazem por aí da diferença da Bíblia católica com a Bíblia do crente. A Bíblia católica está cheia de fumaça, cheirando fumaça. E a do crente está cheirando axila, subaco. Porque sua vida debaixo do braço não tem efeito nenhum, faz efeito nenhum. E isso dá para se incluir nessa mensagem hoje. Entenderam? O que ele diz aqui? Da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. A letra mata. Mata o quê? O Espírito. A vida espiritual. Porque a lei é pecado. Porque sangue de bode, de ovelha, aliás, de touro, nunca salvou pecado. Então continua no pecado. É o que está escrito lá em Hebreus. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vocês que estão contando história em cima do altar, vocês ainda não se converteram, não estão na graça, estão na lei, que é o pecado. E Jesus veio, foi enviado à terra justamente para remover o pecado daqueles que se converter a ele. E ainda estão em igrejas velhas, pastores velhos de 30, 40, 50 anos de Bíblia, ainda não se tocaram, não aprenderam. Então,
começam o ano, igual a Batista, por exemplo, e outras, começam lá no Velho Testamento e vão indo até chegar a ver todos os livros do Velho Testamento para depois ir para o Novo Testamento. Não faz efeito nenhum quando o cara chegar ali no Novo Testamento, ele já está morto espiritual. Porque já está com a mente cauterizada naquilo que está escrito ali. É mais fácil ouvir do que praticar. Porque praticar exige sacrifício, exige esforço. Vai falar lá em Salmo 23, Salmo 91, Salmo coisa tudo ali que o Davi falou, é fácil falar, porque não tem sacrifício nenhum, é só soltar da boca para fora. Agora, na graça, não. Na graça tem que trabalhar, tem que praticar, tem que remover os pecados, tem que remover os desejos da carne, tem que remover a concupiscência do mundo. Então, exige esforço, exige sacrifício, e é isso que ninguém quer. Aí vamos aqui, ó. Mas o Espírito vivifica. Esse é o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Estava desaparecendo e já desapareceu. Vai lá em Hebreus 8:13, diz que o que se tornou velho já se tornou antiquado. Vou repetir isso aí de novo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual. Olha só. Vamos ler de novo? O 9. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito mais proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois, neste particular, o que era glorioso, olha essa palavra bem clara, era glorioso, já não tem mais glória diante da glória atual. Então já era, já acabou. E você fica lá contando história em cima do altar, Salmo, Jeremias, fulano de tal, fulano de tal. Vocês estão tirando a glória de Jesus e colocando a glória deles que morreram, que já foi, já passou. Acorda para a vida, meus queridos e amados pastores. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Então já desapareceu aquela e vocês continuam ainda na antiga aliança. Então vocês estão ainda condenados no pecado, vocês estão na lei. E vocês vão ser julgados pela lei, se vocês não se converter. Paulo está sendo muito bem claro aqui, bem explicado. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés,
que ponhava um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Você viu de novo? Mas a mente deles, a mente desses caras que vivem pregando a antiga aliança, está bem claro aqui, se endureceu. Mas, pois, até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Olha só, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, de novo, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu será removido. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, vocês estão presos no pecado. Porque não se converteram, estão continuando pregando a antiga aliança. Vão atrás de Paulo. Eu estou só passando para vocês o que está escrito aqui. Entenderam? Se ele escreveu e a ordem veio lá de cima, quem somos nós para mudar? Nós temos que mudar o nosso jeito, o nosso comportamento, a nossa vida. Nós temos que abandonar as coisas velhas que já desvaneceu e se tornou antiquado e se converter ao Senhor Jesus, que é o Espírito, é a salvação, é a vida eterna. E estão teimando comigo, tem cara. Eu tive numa igreja ali, quando eu comecei a pregar, eu preguei essa mensagem. Sabe o que ele fez? O cara é tão cego, morto espiritualmente, que ele convocou a convenção, os membros da convenção da igreja, e me entregou lá para o membro da convenção, do ministério, dizendo que eu estava condenando a palavra do Senhor. Falei, eu jamais vou condenar a palavra, quem sou eu? Eu tenho mais do que praticar, mas a palavra de Jesus, os mandamentos de Jesus e de Deus. Agora, do homem, não. O que passou, passou. Agora, o que permanece, está em nós. Você está entendendo? E onde, olha só onde é aqui, 17. Ora, que no 16 diz, quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu será removido. Onde oh, meu Deus do céu. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha o 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos, olha só, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Querem que eu leia de novo? Para vocês entenderem? Ou vocês vão pegar a palavra do Senhor e vão começar a se converter? Sair da lei, do pecado e vir para a graça, a salvação, a vida eterna. A escolha é de cada um. Está aqui. A antiga aliança é apenas uma referência. É igual eu.
Se eu for começar a contar o meu passado, eu não tenho coisa boa para muita coisa boa para contar para vocês, não. Eu tenho muita vitória, mas luta bastante. Eu saí de casa com 12 anos de idade, meus amados irmãos. Eu fui depender, viver a minha vida sozinho. Porque meu pai me batia muito. E eu não aguentei mais, preferi enfrentar o mundo lá fora. Eu não precisei entrar no mundo do crime, eu não precisei roubar, eu não precisei matar, eu não precisei viver dependendo dos outros, porque eu sempre trabalhei, aprendi muitas profissões. A minha humildade abriu as portas do sucesso para mim, porque aonde eu ia, as pessoas viam em mim humildade, simplicidade, obediência, cooperação, porque eu não deixava as pessoas que faziam alguma coisa, me ajudavam, ficar assim só venha, venha, venha. Eu me doava para eles também. Então a gente tinha um equilíbrio da nossa vida. E é por isso que eu cresci. E o povo me ajudou a me erguer. E eu agradeço até hoje todo aquele povo, pessoas que me ajudaram até hoje. Eu sou hoje o que eu sou, porque eu tive lá fora, lá atrás. Eu tive pessoas de idade que me ajudaram, que me orientaram, que me ensinaram. E eu ouvi a voz deles e eu não me arrependi, eu só ganhei. Porque me mostraram o caminho certo. Passei dificuldade, passei, mas estou aqui com a vitória. Entendeu? Então, isso, irmãos, que eu quero falar para vocês, não é fácil ser cristão, ser filho de Deus, porque exige de nós, não tem mordomia, exige de nós força, poder, tempo, fé, humildade, bondade, dignidade, amor. Entenderam? A carne tem que morrer pro pecado, não pode deixar a carne fazer o que ela quer, tem que fazer o que é certo. Exige esforço, exige sacrifício, exige sim, mas vale a pena. Porque esse tempo aqui, nesse tempo que nós estamos aqui, é passageiro. É todo esforço, todo sacrifício. A nossa abandona as coisas do mundo e vivermos nossa vida em santidade, nós vamos ter a glória lá em cima. Não é aqui. Aqui é só sofrimento, é luta. Mas lá em cima nós vamos ter a glória com o Senhor Jesus. E aí eternamente não vai ser temporário igual aqui. Pensa nisso, meus amados irmãos. Então vocês vejam bem aqui de novo no 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Lembre-se que está escrito em João 14:6. Vocês estão ignorando isso? Vocês estão indo atrás de Davi, que ele falou, e o que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí fico lá em Salmos, amado irmão. Para com isso, sai de lá já foi, já acabou. Isso não edifica a igreja, não edifica a tua vida, porque você está ganhando tudo pronto. Falar o que os outros falaram, já está isso é coisa pronto. Entenderam? Agora você se esforçar
dobrar teu joelho todo dia, de manhã, de noite, de madrugada, orar, pedir para o Senhor Jesus, tirar tempo, abandonar as coisas do mundo para você estudar a palavra, aprender, como Jesus mesmo falou. Vigiar e orar sem cessar. E examine as escrituras para que ninguém vos engane. Então, meus amados irmãos, prestem bem atenção nisso que eu estou falando para vocês. Eu estou despertando vocês. Sai de lá das coisas velhas. O que você faz com o teu sapato velho que não te serve mais? Já descolou a sola? Já furou a sola? Já rasgou? O que você faz com ele? Vai continuar com ele nos teus pés? Ou você vai jogar fora porque não serve mais para você? Um móveis velho que está caindo os pedaços dentro da tua casa, o que você faz com ele? Se abandona, se joga fora. Porque você não faz isso com a lei do pecado, com o pecado. Abandona eles. Entenderam? É o que eu estou falando para vocês, está aqui escrito, irmãos. Olha só aqui. Até hoje, quando é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, quer dizer que vocês estão presos na lei. Porque a lei é pecado. Está vendo aí, ó? O véu ainda está posto no coração dele. E o que é véu? Pecado. Então fica com vocês essa mensagem e desperta, irmãos. Busque tua salvação. Faz um esforço. Sai da concupiscência da carne e se volta para o Espírito. Conselho de irmão para irmão. Fica na paz do Senhor e Deus abençoe a todos.